tempo oportuno. E diz ele que depois de 1 ano e meio, ele simplesmente, de um dia para o outro, ele melhorou. Ele que não conseguia dirigir, de uma hora para outra, ele pegou o carro, levou sua esposa para o trabalho, depois ele resolveu fazer uma viagem até a Goiânia. E aí assim, nós ficamos aí no aguardo dele, quando ele estava nessa situação, por 1 ano e meio. Depois que ele voltou às atividades normais, ele esteve pregando para nós lá na Vila Santa Helena, onde está presidindo o pastor Rodrigo Agapito. Então nós tivemos a oportunidade de vê-lo, depois dele passar por esses traumas todos, de praticamente a sua vida ter acabado, praticamente a sua vida ter sido destruída, e ele restaurado agora, para a honra e glória de Jesus. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo novamente, né? Presidindo com ousadia, com coragem, e ele comentou conosco ali a respeito de trabalhos de igreja. Então, ele comentou um pouquinho a respeito de algumas igrejas lá na Amazônia. Ele disse que visitou um ambiente lá onde era simplesmente um paiol, né, de colocar milhos. Nós que morávamos na roça conhecemos bem isso. O que é um paiol de milho? Onde você coloca o milho lá dentro daquele ambiente para ir tratando do gado, dos porcos, dos animais e assim por diante. Então ele dizendo que a pessoa, a mulher que era missionária naquele lugar, simplesmente quando era dia de culto, ela tirava os milhos todo para fora, de dentro do paiol, para eles congregarem dentro do paiol. E as pessoas vinham da mata, né, de longe, e quem conhece a Amazônia, a Fernanda hoje aí tem testemunho disso, sabe o que é a Amazônia. Eu também conheço parte da Amazônia lá embaixo, sei como é que é o ambiente, né? A gente sabe ali a dificuldade que é dentro da própria Amazônia. Então é uma guerra, é uma mata que você não tem ideia. As árvores menor que tem é maior do que essa igreja de altura e assim por diante, não é maior do que um poste desse aí. Então, as pessoas que andam dentro da mata, é na mata densa mesmo. Você entrou dentro de uma mata daquela, se alguém se perder ali, você não encontra mais. Mas ele dando testemunho, dizendo que pregou naquele ambiente, viu como é o desejo de ver uma igreja nascer daquele local e começar a crescer. Mas ele não disse somente esse testemunho, ele contou outro testemunho também, dizendo que ele esteve em outro ambiente também, que era simplesmente um cômodo 4x4 ou 5x5, e às vezes isso não é novidade também para a gente, que a gente já congregamos assim também, em alguns momentos, em alguns ambientes 5x5, 4x4, mas esse ele disse que era diferente, porque era um ambiente onde ele tinha que passar, era simplesmente um logradouro, assim, um local com um corredor, onde você passava na porta de um boteco, e aí da porta do boteco, assim, todo mundo tomando cerveja ali, bebendo cachaça, ouvindo as músicas, né? Principalmente que se ouve aí para baixo no Nordeste e no Norte, a música, às vezes, ela é aquela música brega, chamada brega, né? Então você ouve aquela música, e aquela música ela é um pouco complicada, ela entra na mente da pessoa. E eles que simplesmente a porta também desse ambiente onde eles iam congregar, um ambiente ali onde os missionários estavam ali, não tinha porta, era simplesmente um pano, né? Um pano de chita. Esse pano de chita mesmo assim, só passava no varal ali e você entrava para dentro, então não tinha porta para isolar o barulho. E eles que ali, pregando ali, né, pregavam naquele ambiente ali, mas a música que tocava lá, você não sabia se os irmãos escutavam a música ou se escutava a pregação. Então, você vê assim, certos testemunhos, a gente fica pensando assim, muitos de nós aqui, né, que hoje temos uma igreja constituída, um templo organizado, um templo formado, uma igreja organizada, às vezes a gente pensa assim, rapaz, será que existe isso mesmo? As pessoas não estão brincando, não? Às vezes é preciso a gente ir para ver. Às vezes é preciso você estar em certos ambientes para você conhecer bem melhor. Então hoje eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor, como eu disse aos irmãos. Graças a Deus eu já viajei bastante. Conheço parte do Brasil, conheço alguns ambientes do qual, quando ele comentou ali, a mesma coisa que você está vendo no retrato. Porque você já andou e já caminhou naqueles locais. Por exemplo, dentro de Manaus, Manaus é uma cidade interessante. Manaus, as lojas de Manaus, os botequins de rua assim, ó, quem já esteve lá, sabe que cada um coloca um som diferente aqui. Então a sua cabeça, dentro de Manaus, você parece que vai dar um turbilhão na sua cabeça, vai ficar louco. De tanto barulho, de tanta música, e de tanto cheiro ruim que corre nas ruas, porque o esgoto é a céu aberto. Então quando você anda dentro da cidade de Manaus, nos botequinhos assim da rua,
Você vai passando, o cara põe uma música brega aqui, o outro põe um short aqui, o outro põe uma sanfona aqui, o outro põe outra aqui, aquilo você fica quase louco naquele ambiente. Mas ali em meio àquele ambiente, tem irmãos ali, que além de você passar naquele ambiente ouvindo aquelas músicas brega, profana e tudo mais, no meio daquilo tem um irmão lá que vai lá e coloca um hino lá no meio também. E aí eu até brinco e lembro o seguinte, tem gente que fala, rapaz, isso aí não é música não, isso aí é hine. Já viu aquela brincadeira? Não, isso aí não é música não, isso é hine. Não, não é hine não, irmão, é hino. Ah, não, é hine mesmo, tá bom. Tá. É isso. Então quem conhece parte daquilo, a gente fica imaginando o que é a igreja do Senhor. Porque querendo ou não, ainda assim a Amazônia também é um dos lugares aonde a igreja mais cresce. A igreja mais cresce, porque dentro da Amazônia, dentro de Manaus, dentro de Boa Vista, dentro do Belém, das regiões também aqui, tanto do Acre, Rio Branco no Acre, também Porto Velho, as igrejas são enormes, são templos suntuosos. A Assembleia de Deus de Belém é uma coisa assustadora, enorme, mas os batistas também não ficam atrás. Por quê? Porque os batistas, querendo ou não, são o quê? Um exemplo na questão de missão. Trabalham justamente na questão, porque ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus, e querendo ou não, tanto batista independente ou outros batistas, a tendência é trabalhar na obra missionária, é trabalhar para o reino de Deus. E nós tivemos aqui esses dias atrás, um podcast aqui do qual eu participei, e no final, os irmãos fazem um tic-tac, né, joga a palavra para lá e para cá, e você tem que responder rápido. Então me perguntaram aqui no bate-papo aqui que nós tivemos, né? Uma palavra a respeito da igreja. Eu disse, a igreja está morta. Pronto, né? Mas aí, quem sabe, aí muitos poderiam dizer, entender, mas a igreja está morta. A igreja às vezes está morta. Mas aí eu falei, isso aqui já é um tema que está no meu coração, que depois eu quero escrever um pouquinho a respeito dele, pedir ao Senhor que Ele me dá uma direção, porque Ele já me falou ao coração, para falar a respeito justamente dessa questão de que a igreja está morta. Mas hoje eu não quero falar sobre a igreja morta. Hoje eu quero falar sobre a igreja viva, porque a igreja está aqui. E nós somos a igreja do Senhor sobre a face da terra. E Jesus, nesse texto aqui, ele comentou, né, falando com Pedro, então, e muitas pessoas até interpretam esse texto mal, muitas das vezes, né, porque ele, usando esse termo, ele dizendo assim, e eu também te digo, né, que tu és Pedro, mostrando para Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então muitas pessoas acabam pensando que de fato Jesus estava apontando para Pedro, dizendo que ele era a pedra e que eles, de fato ele seria o que é a igreja, e muitos chegam até a dizer que Pedro tem a chave dos céus na mão, mas não é nada disso. Então Jesus apontava para ele mesmo, dizendo, né, mostrando para Pedro, você pedra, pedrinha pequena, mas eu, Petros, pedra preciosa, né, a pedra de esquina, a pedra angular, ele apontando para ele mesmo, dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então primeiro eu compreendo que a igreja não é minha, a igreja não é da liderança, como o pastor ontem falou, né? Pastor Paulo ontem ministrando, falou, a igreja não é dos diáconos, a igreja não é do evangelista, a igreja não é do pastor, a igreja não é da diretoria, a igreja não é do corpo, não, a igreja é do Senhor Jesus, porque foi Ele quem pagou o alto preço na cruz para constituir a sua igreja. Então hoje nós poderemos pensar, fazer alguma análise a respeito da igreja do Senhor. Então em primeiro lugar nós comparamos a igreja comparada como um corpo, não é verdade? Tudo que nós ouvimos aqui a respeito da igreja é comparada como um corpo, e todo corpo nós sabemos que tem membros, tem cabeça, tem braços, tem pernas, então tem membros superiores, inferiores e assim por diante, é um corpo, e nós sabemos aqui, todos nós compreendemos que a igreja tem como cabeça Cristo Jesus, amém? A igreja tem como cabeça Cristo, Ele é o cabeça da igreja, nós somos os membros, e cada membro dentro desse corpo, ou seja, nesse corpo, tem sempre alguma atividade, tem sempre algo a fazer. Todo corpo constituído, então, de fato, ele não pode faltar nenhum membro, né? Se faltar um membro ou qualquer coisa desse tipo, então, nós vamos entender que esse membro foi o quê? Amputado, separado, ele vai fazer uma falta. Exemplo, o pastor Marco acabou de testemunhar aqui ainda há pouco, se tirar o baço dele, ele que é transplantado, iria lhe fazer uma grande falta e poderia até morrer.
que ele disse aqui para nós nessa noite, é uma realidade. E nós sabemos então que nós somos a igreja do Senhor sobre a face da terra. Então, compreendendo isso, eu posso dizer que cada um de nós aqui, como membros do Senhor, efetivados nesse corpo, nós podemos dizer o quê? Que de fato, se você sair, você faz falta. Se você morrer nesse corpo, você faz falta. Porque tem gente que morre, na verdade, propriamente dito, e ele vai para o cemitério, mas tem gente que morre dentro da igreja. Ele está morto espiritualmente falando. O corpo dele está aqui, ele vem para a igreja, ele às vezes faz algumas coisas na igreja, mas ele está morto, espiritualmente falando. Ele não ora mais, ele não canta mais, ele não ouve a palavra de Deus mais, ele não celebra mais. Tudo que se fala a respeito de Deus para ele, nada tem valor. E foi justamente o que o pastor Paulo Antônio falou. Falou, para mim não tinha valor mais a Bíblia, não tinha mais significado nenhum, porque ele dizendo que uma força maligna tomou conta dele, ele não sabia o que era aquilo, uma obra terrível tomou conta da vida dele, né? Mas nós precisamos o quê? Buscar de Deus o favor todos os dias, para que eu e você, todos nós nos tornemos o quê? Homens e mulheres de Deus, capazes no corpo de Cristo a fazer alguma coisa no reino de Deus, alguma coisa na palavra de Deus. Então hoje eu quero tratar com a igreja viva. Quantos estão vivos aí? Diga amém. A Janice está viva, que ela acabou de beber água, né? E aliás, eles bebem água de uma forma assustadora, né? Tanto ela, mas o Alex arrega 2 bujão de água aí, que é um negócio louco, né? Cada um com um galão de 200 litros na mão, bebendo água toda hora. Eu falei, meu Deus do céu, mas é necessário isso tudo mesmo? É brincadeira. Mas é importante. Se estamos vivos, bebemos água. Se estamos vivos, comemos peixe assado, carne assada, toma guaraná, toma Coca-Cola, né? Se estamos vivos, caminhamos de um lado para o outro. Se a igreja está viva, ela ora. Se a igreja está viva, ela canta. Se a igreja está viva, ela celebra. Se a igreja está viva, ela glorifica o nome do Senhor. Então essa é a igreja viva. Então eu preciso compreender nessa questão que a igreja, ela passa por um processo nesses últimos dias. E é um processo, muitas vezes, do qual nós estamos entendendo, igual eu estava comentando com você, que às vezes nós poderíamos considerar que a igreja está morta, mas a igreja ainda não está morta. A igreja está correndo o risco de desfalecer. A igreja está correndo o risco nesses últimos dias de desfalecer-se na caminhada, na jornada. Quantas pessoas chega para o pastor, chega para um líder e diz, pastor, está aqui a minha carteira, a minha identidade de membro dessa casa, estou deixando a igreja, estou saindo, estou indo embora, porque eu acho que eu não estou aguentando mais, não estou suportando mais as dificuldades, as lutas, os problemas, as adversidades. Está aqui a minha credencial, estou indo embora. Ô irmão, mas que é isso? Está indo embora? Estou indo embora, não aguento mais. Ninguém dá moral para mim aqui nessa igreja, ninguém me abraça, ninguém fala nada comigo, não sei o que, a dificuldade está grande lá em casa, parece que tudo que eu faço está errado, eu vou trabalhar, o negócio não dá certo, eu entro no emprego, não dá certo, eu compro isso, compro aquilo, como aquilo, bebo aquilo, nada está bom, tudo está difícil. Ora, não desfaleça, irmão, não desfaleça, irmã, sabe, você está vivo, e aquele que morreu na cruz do Calvário também está vivo, e Ele está tendo um cuidado de você, e Ele está tendo um cuidado de nós. Então, para que eu e você, para que a igreja não desfaleça, nós devemos repensar um pouquinho, e nós devemos reconhecer que a igreja, ela é uma instituição divina, e que ela nasceu no poder e na glória do Senhor Jesus Cristo, e como eu disse para você, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, e Ele tem esse cuidado de mim e de você. Primeira coisa, eu entendo que Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus, sim ou não? Então Ele é Deus, então Ele tem esse cuidado de mim e de você. Outra coisa, Ele é, a igreja é também, ela é simbolizada, como eu disse para você, como um corpo, mas também ela é um organismo vivo. Então todos nós aqui, como eu falei para você, nós estamos vivos, todo tem movimento. Ninguém pode ficar na inércia, ninguém pode se paralisar.
E se alguém paralisar e alguém querer ficar pelo caminho afora, como organismo vivo, nós, como os valentes soldados e guerreiros na presença do Senhor, pegamos esse irmão, atamos, colocamos no braço, firmamos ele, disse: vamos, você não pode ficar para trás, você não pode ficar aí nesse lugar sozinho, vamos, 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 vamos juntos, você não vai ficar aí sozinho. Tem esses irmãos que te amam, tem essa casa que te ama, tem esse povo que te ama, tem essas vidas que gostam de você, que quer trabalhar com você. Ah, não sirvo para nada, pastor, não sei cantar, não sei pregar, não sei orar, não sei. Você vai aprender, para a honra e glória de Jesus. Você vai aprender. Você aprende com quem? Primeiro você aprende com o Espírito Santo de Deus. É Deus que vai nortear, é Deus que vai mostrar o caminho, é Deus que vai dar a direção. Mas você aprende uns com os outros. Nós somos o que? Um organismo vivo, uma igreja viva, e nós sabemos que nós não podemos desfalecer, porque a igreja, ela é uma congregação de crentes, batizados, uma congregação de pessoas redimidas, uma congregação de pessoas que praticam uma fé genuína, sabe aonde? Na pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé não é depositada em outro local, a nossa fé não é depositada em outro ambiente, a nossa fé não é depositada em outra entidade, a nossa fé não é depositada em outro Deus. Nós depositamos a nossa fé na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E é nesse lugar que eu me sinto bem, é nesse lugar que eu me sinto paz, porque essa igreja também, ela é qual é essa dificuldade que eu tenho, que nós temos, que às vezes nós temos no nosso dia a dia, que vai fazer com que eu e você desfaleça pelo caminho? Será a fome? Será a nudez? Será as dificuldades do presente século? Deixa eu dizer uma coisa para você, o presente século tem suas dificuldades, mas também tem coisas boas nesse presente século. Nesse presente século, a maioria das pessoas hoje, querendo ou não, por mais dificuldade que se tem, a maioria das pessoas hoje tem uma TV de 50 polegadas dentro da sua casa. 4K, 11K, 19K, sei lá quantos K que tem. Mas a maioria de nós aqui temos uma televisão com K lá na sua casa. Quem tem televisão em casa aí, diga amém. Deixa eu ver quem tem. Quem tem? Todos têm? Então se não tem, compra uma. Amém? Porque daqui uns dias não vai ter televisão mais também, sabia disso? Daqui uns dias não vai ter mais televisão. Alguém brinca o seguinte: não vai ter dinheiro mais, né? E as pessoas brincam assim: não vai existir a moeda corrente mais. Pois é, daqui uns dias já está acabando, não vai existir mais. Mas também já colocaram já isso aí dizendo: não vai existir televisão mais também. Não vai ter mais. Por quê? Com o sistema que nós temos agora, esse mecanismo que nós temos em mão hoje, a informação chega aqui muito mais rápido do que na TV lá em casa, na sua TV 4K e assim por diante. Então eu estou dizendo uma coisa para você. Então Paulo, na sua palavra, diz: o que poderá nos separar do amor de Deus, né? O que será que vai fazer eu desfalecer? O que será que vai fazer eu parar a minha caminhada, a minha jornada sobre a face da terra? Será a fome? Será a nudez? Ou será a doença? Ou será as coisas do presente século? O que será que vai fazer eu paralisar? Não, nada disso vai nos fazer parar. Então, com a palavra de ontem do pastor Paulo, eu pensei o seguinte: meu Deus, né? Quanta luta que os nossos missionários, esses homens, essas pessoas que têm a ousadia e a coragem de sair do ambiente, para sair para plantar uma igreja, para plantar um local, para começar uma obra, para começar um trabalho missionário e ver a obra do Senhor prosperar. A gente tem que levantar, como se diz, o grande apóstolo dos últimos dias, né? É para aplaudir de pé. Sim ou não? Para aplaudir de pé. Porque, de fato, o que nós temos notícia de pessoas passando por dificuldades, por lutas e por tantos problemas, e eles não desistem. No último congresso, como eu disse com os irmãos, que nós tivemos em Foz de Iguaçu, tem um casal de pastores lá da Amazônia, mas eles são do
Maranhão. E ele é bem baixinho, a esposa dele também bem baixinha. Mas uns irmãos que estavam ali, está vendo esse casal? Se você souber o que esses dois camaradas aí faz, você cai o queixo. A obra é extraordinária. Esse povo aí, ó, isso aí ganha almas para Cristo de uma forma que você não tem ideia. Eles pagam o preço, eles vão para o meio da mata, eles entram no ambiente, eles vão lá e tomam nas garras de Satanás. Satanás está acabando de engolir, eles vão lá dentro e dizem, dá isso, arranca para trás. Sabe, tudo que nós estamos precisando nesses últimos dias, porque a igreja não pode morrer e não pode desfalecer. Sabe, nós precisamos disso. Então a igreja, ela é também conhecida como o baluarte da verdade, ela é a coluna. Então nós precisamos fazer alguma coisa, e a igreja tem como finalidade principal fazer o quê? Exercer essa obra missionária, pregar o evangelho enquanto é dia, sabe? Nós precisamos disso, enquanto é tempo. Então nós precisamos aprender que nós não podemos desfalecer de forma alguma, enquanto vida tivermos, poder trabalhar para ver a igreja do Senhor prosperar. Mas quando nós falamos que a igreja do Senhor prosperar, a maioria já pensa logo nos Estados Unidos. Então, eu quero prosperar, porque eu quero ir para Los Angeles, eu quero ir para Miami, eu quero ir conhecer o Washington, eu quero conhecer o mundo lá fora, porque os prósperos só vivem voando, os prósperos só vivem navegando, os prósperos só vivem passeando para cima e para baixo, de avião, de carro, de tudo quanto é tipo de instrumento que possa existir hoje em dia. Então a pessoa interpreta mal a prosperidade. Então ele pensa que a prosperidade é somente exercer esse papel de caminhar e voar, e estar em outro ambiente, em outro país e assim por diante. Não, prosperidade, isso pode até fazer parte de uma pessoa próspera. Mas prosperidade não é isso. Prosperidade não é tudo isso. Prosperidade vai além disso. A prosperidade é quando você tem harmonia no lar. Prosperidade é quando tudo te vai bem, você, sua casa, sua família, seus filhos. Prosperidade é quando tudo te vai bem lá no seu trabalho, onde as pessoas vê você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma pessoa que faz toda uma diferença no local. Isso é ser próspero. Você chegar num ambiente, as pessoas virem te abraçar e dizer, olha, muito prazer, tinha vontade de te conhecer, porque tive notícias que você fez algo aí em tal local e assim por diante. Então é uma alegria poder conhecê-lo, caminhar com você. Ser próspero, ter uma boa amizade, ter um bom comportamento. Ser próspero é estar bem com Deus, com a família, com a igreja e com a sociedade do seu convívio. Isso é prosperidade. Daí por diante, o Senhor acrescenta. E Ele vai acrescentando coisas boas e não coisas más. Porque o meu Deus, o nosso Deus, o teu Deus, aquele que vive e que reina para sempre, Ele tem prosperidade sim para entregar. Quem almeja um carro bom, Deus dá. Quem almeja uma casa boa, Deus dá. Agora eu vou falar pesado. Quem almeja um casamento, Deus dá. Almeja. Eita glória, como as igrejas estão precisando. As meninas de hoje estão sofrendo amargamente. Por quê? Porque procura de todo meio casar e não consegue, Jesus. Tem misericórdia. Cadê os homens? Cadê aqueles que um dia Deus, ainda lá no começo de todas as coisas, disse, eis que faço todas as coisas, e faço o homem, a minha imagem e a semelhança, e constituo uma mulher, uma adjutora, para estar do teu lado. Cadê os homens do tempo? Então nós estamos precisando disso, para que a igreja não desfaleça, para que a igreja não se prive simplesmente em pensar só na prosperidade, só na riqueza propriamente dita.
A igreja precisa de caminhar com desejo ardente no coração, de dizer: eu quero ser feliz, mas eu quero fazer alguém feliz. E fazer alguém feliz, você também se sente feliz. Então isso é importante para a minha vida e para a tua vida. Então é preciso disso, para que a igreja não desfaleça. Nós precisamos então entender que ela tem o seu reinado, ela tem o seu rei, que é Jesus Cristo, o Senhor meu e o Senhor nosso. Quando eu compreendo isso, aí a igreja caminha, aí a igreja vai bem. Uma outra coisa, em segundo lugar, para que a igreja não desfaleça, nós temos que compreender que a igreja de Jesus Cristo, ela é composta de pessoas salvas, vinda de todas as classes sociais. E aí elas, a partir desse momento, ela é chamada membro de igreja. A partir desse momento que as pessoas são resgatadas desse mundo lá fora, como eu disse para você, quando você vai lá, o obreiro, a obreira vai lá e arranca das unhas de Satanás, traz para a obra de Deus, traz para a presença de Deus, e a pessoa compreende aquilo que o pregador, aquilo que o ministro, aquilo que a pessoa ministrou para ele, ao seu coração, ele entende: olha, eu entendi agora, porque as pessoas são assim. Muitas pessoas passam anos a sem compreender o verdadeiro significado de estar aqui sobre a face da terra. Por que que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim e para onde eu vou? Então, a partir da hora que você compreende a palavra de Deus no seu coração, e você entende: ah, então eu sei de onde eu vim. Ah, então eu sei o que eu estou fazendo aqui. Ah, então eu entendo para onde eu vou. Agora eu sei. Por quê? Porque agora eu faço parte da igreja. Eu agora compreendo que foi Jesus Cristo que morreu por mim na cruz do Calvário. Eu era pecador, eu sou pecador, mas Ele perdoou o meu pecado adâmico, aquele pecado que Adão pecou lá no jardim do Éden, que veio de geração após geração até os dias atuais. Ele perdoou esse pecado agora. Ele colocou agora sobre os meus ombros um fardo leve, e eu posso agora caminhar em paz. Então agora eu não vou desfalecer, sabe por quê? Porque agora eu estou vivendo uma nova vida. A nova vida em Cristo Jesus. O velho homem já morreu, a velha mulher já morreu. Aquela velha pessoa que bebia, farriava, gritava, andava pelado, nu pela rua, fazendo algazarra, gritando, brigando, xingando, fazendo todas as... não faço mais. Ah, pastor, então é só isso que leva para o céu? Não, não é só isso não. Isso faz parte de uma pessoa que é salva em Jesus Cristo. Você não precisa fazer isto para ser salvo. A pessoa interpreta mal também, porque a pessoa chega a dizer o seguinte: não, depois que eu parar de beber, depois que eu parar de roubar, depois que eu parar de matar, depois que eu parar de prostituir, depois que eu parar de adulterar, depois que eu parar de dar cano nos outros, depois de eu parar de fazer uma série de coisas, aí eu vou para Deus, aí eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Está enganado. Não é assim. Primeiro você tem que ser salvo, para depois você parar com essas atitudes. É assim que funciona. Primeiro o Espírito Santo fala ao coração, a pessoa aceita Jesus, entrega o seu coração para Jesus, vai fazer parte agora de uma comunidade, chamada a comunidade dos salvos, chamada a comunidade daqueles que realmente nasceram para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aí ele vai mudando as suas atitudes, suas características vai mudando. Aquela pessoa que estava desnutrida, espiritualmente falando, ela vai agora alimentando do quê? Do pão da vida, que é a palavra de Deus. Isso é pão, isso é água. Pão mata a fome, água mata a sede, água sacia a sede. Aí a partir desse momento a pessoa vai compreendendo: então eu preciso comer pão, que é a palavra de Deus. Então eu preciso beber água, é a palavra de Deus que sacia a minha sede. E essa palavra vai adentrando ao nosso coração, ao coração da igreja, e vai fazendo as pessoas sair desse mundo tenebroso de coisas terríveis e horríveis que estão colocadas diante de nós. Aí a pessoa afasta da cachaça, aí a pessoa afasta das drogas, aí a pessoa afasta do crime, aí a pessoa afasta da prostituição, a pessoa afasta do roubo. Ela vai afastando, o Espírito Santo vai trazendo para si, vai colocando ela num lugar onde ela vai compreendendo: é na casa de Deus, é no ambiente onde Deus está,
que há mudanças, que há transformação, que há um poder de vida. Então nós precisamos compreender isso hoje, irmãos. Que eu como igreja, você como igreja, você não pode desfalecer. Você não pode perder as esperanças. Você não pode olhar para trás. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que é chamado por Deus, ele já não pode mais olhar para trás. O obreiro não olha para trás, ele olha para frente. Ele caminha em direção ao alvo. E o alvo é Jesus. O meu sermão tem 5 tópicos. Aí o Alex hoje brincou de manhã. Falei, é o pastor que vai pregar, então nós temos que diminuir o louvor. Não tem problema, vou pregar 5h30. Está disposto a isso? É brincadeira, né, pastor Marcos? Então, amém. Eu vou ficar por aqui. Eu ainda tinha mais 3 coisas para te falar. Mas eu vou ficar por aqui, com essa palavra ao seu coração. Para dizer que hoje você agora faz parte de uma comunidade. Dentro dessa comunidade tem que ter amor. Você tem que aprender a ouvir. Você tem que ser participante. Você tem que dedicar o louvor. Você tem que entender que você faz parte de um organismo vivo da igreja do Senhor sobre a face da terra. E essa igreja tem seus deveres. Essa igreja tem esses deveres que você deve cumprir. Então isso é tudo importante para você. Mas que você também tenha a liberdade também dentro do ambiente do culto também para exaltar o nome do Senhor. Você é direcionado por Deus para evangelizar. Você é direcionado por Deus para viver uma fraternidade entre os irmãos. Porque se não houver fraternidade entre nós não podemos caminhar juntos. Às vezes você diverge do meu pensamento, diverge do pensamento do pastor Marco Aurélio, diverge do pensamento aqui das irmãs pregadoras que eu comentei com as irmãs aqui no culto da tarde, de quinta-feira, diz assim, meu Deus, a igreja do Senhor aqui no Vera Cruz, nós temos uma gama de mulheres aqui que está nos deixando boca aberta, pastor Marco Aurélio. As mulheres daqui têm uma unção na pregação que nós dois vai ter que sentar e passar só a ouvir. Vai ser o jeito. Porque cada uma que vem aqui pregar é sempre uma mensagem do céu que quase racha o teto da igreja no meio. Meu Deus, é de Deus o negócio desse. Deus está usando as mulheres aqui. Deus está usando, e eu tenho certeza que vai usar os varões também. Porque você não pode ficar na inércia, varão. Você não pode parar. Você não pode ficar só vendo as mulheres caminhar e você ficar aí olhando para o teto, com mimimi, com tititi. Para com isso. Vamos pegar de fato nessa obra e vamos caminhar juntos. Homens, levante-se do seu lugar. Faça alguma coisa no reino de Deus. Nós precisamos. É necessário. A obra do Senhor. O Senhor não precisa de ninguém. Vou dizer logo para você isso. Deus não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de ninguém. Se Ele quiser, Ele faz por conta própria. Mas só que Ele nos autorizou, nos delegou. E você é ministro, você é homem de Deus, para fazer a obra do Senhor. Os anjos queriam fazer isso. O Senhor disse, não. Quem vai fazer é os homens. Quem vai fazer é as mulheres. Ou seja, quando Ele disse homens no seu todo, homem e mulher, quem vai fazer é eles. Eles vão fazer essa obra. E aí delegou isso a nós, e nós ficamos aí na inércia. Eu vou ficar aqui, não consigo, não faço, não dou conta, estou morrendo, estou com dor de cabeça, estou com dor na nuca, no pescoço, estou com a perna machucada, estou com o zóio quebrado, com a perna cega. O que é isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Acorda, porque o reino te espera, porque você já está dentro do reino, e nós temos um rei, nós temos aquele que nos dá a direção. Ele nos fala ao coração para nós irmos. E Ele disse, olha, você acha que você vai sozinho? Você não vai sozinho não. Eu estou contigo. E eu vou contigo até o fim. Ainda que você esteja nos lugares mais terríveis, nos labirintos, nos lugares mais sofridos, não desista. Não desista. Eu quero deixar essa palavra com você. Não desfaleça. Porque o meu Deus, o teu Deus, o Senhor da igreja, está aqui hoje para me abençoar e te abençoar. E eu quero agradecer
pela iniciativa das mulheres, pelo culto de senhoras, que é o penúltimo já desse ano, e dizer muito obrigado pelo trabalho de vocês, mulheres. Vocês faz parte do corpo de Cristo. E vocês não estão sozinhas. Deus tem algo para a vida de vocês. Além de senhoras, além de mãe, além de avós, vocês são membros da igreja do Senhor. E muito agrada os olhos de Deus em ver o trabalho, a vontade, a determinação, a coragem e a ousadia das senhoritas, das senhoras. Eu vou dizer o mesmo para os homens também. Ainda que as pesquisas mostrem que os homens, querendo ou não, dentro da obra de Deus, acabam fazendo menos do que as mulheres. Mas eu quero, com essa palavra que o Senhor nos deu aqui hoje, para que você não desfaleça, para que nós não desfalecemos juntos, você receba essa palavra também, que você também é ovelha. Você também faz parte do aprisco do Senhor. Você também está na obra do Senhor, varão. E às vezes nós dizemos varão valoroso, varão valente, corajoso, ousado, né? Homem de Deus. Pastor Marco, quando ele me liga, disse: aí homem de Deus. Disse: meu Deus, eu quase caí de costa. Porque quando Elias e Eliseu também chamavam um ao outro de homem de Deus, disse: meu Deus do céu, que glória ser chamado de homem de Deus. Homem de Deus. Então, homem de Deus, não fique parado. Faça alguma coisa para o reino. Vamos ficar de pé, homens de Deus e mulheres de Deus, para que essa noite saiamos daqui hoje abençoados, felizes, em saber que a igreja do Senhor, ela não vai desfalecer, ela vai continuar crescendo, trabalhando e edificando, porque nós somos um povo chamado a fazer diferença sobre a face da terra. Eu sou ovelha, tu és ovelha também. Somos ovelhas do Senhor. E ovelha ouve o pastor. Não é o pastor aqui do púlpito. É o sumo pastor, que é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Quando você ouve Ele, quando a gente ouve Ele, a vida muda. Quando você ouve o sumo pastor, a vida transforma. Quando você ouve o sumo pastor, a nossa vida muda de uma forma gloriosa. E eu tenho certeza que hoje a sua vida vai sofrer um impacto glorioso. Você vai sair daqui hoje abençoado. Quantos querem ser abençoados? Diga amém. Diga: eu recebo de Deus. Eu recebo de Jesus o milagre da cura, da paz e da libertação. Sabe, eu preciso muitas vezes ser liberto. Nós precisamos de ser libertos de muita coisa que às vezes está nos aprisionando e não deixando nós fazermos a obra de Deus como convém fazê-la. Então, em nome de Jesus, quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelos entes queridos seus e por aqueles pedidos que eu coloquei aqui para que a igreja nós nunca nos esqueçamos enquanto a vida tivermos aqui. Vamos orar pela vida da irmã Rosa, pelo seu pai, pela Olívia, pequenininha Olívia, bebezinha, e orar pela família do pastor Marco Aurélio, pela minha família e por toda a sua família. Por que eu estou pedindo a oração por nós? Porque ainda nós estamos vivendo esse momento. E o pastor Marco acabou de testemunhar aqui que por mais de 3 ou 4 vezes o Senhor o livrou da morte. E você sabe que nós somos libertos e livres da morte de segundo em segundo, né? Talvez você não vê isso, mas no mundo espiritual o diabo está intensamente trabalhando, de segundo em segundo ele te apronta uma para você cair. Ele sempre nos apronta. Ele vai querer deixar o gás ligado, e quando você ligar a tomada da sua casa explodir. Ele vai querer colocar um negócio lá no pneu do seu carro, para quando você estiver em alta velocidade, falar: agora ele vai. Ele vai colocar um buraco na pista, quando você estiver na velocidade, falar: agora ele vai. Ele vai querer fazer com a carreta desgovernada, vem de lá para cá e no seu caminho, você, agora ele vai. Então o inimigo, irmão, não para um segundo
de batalhar contra a sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A sua vida está guardada na mão do Senhor Jesus. A minha vida está guardada nas mãos do Senhor Jesus, porque o Senhor já me livrou da morte várias vezes. E Ele me livra de segundo em segundo. E Ele te livra também de segundo em segundo. Amém? Deus amado, Deus querido, a tua igreja está aqui. Nós somos o teu povo, somos teus filhos. A igreja do Senhor, o corpo está aqui. O cabeça também está aqui. A cabeça é Jesus Cristo, o Senhor nosso. E o Senhor tem o cuidado para com os seus filhos. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos, nós somos merecedores de nada. Mas aprove o Senhor nos abençoar, nos curar, nos libertar e nos salvar e nos garantir a vida eterna. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Não temos palavras, Senhor, para te agradecer. Mas em meio a tudo isso, nós temos pedidos a te fazer. E nós oramos ao Senhor. Que o Senhor dê saúde a todos nós, como igreja, como teu povo. Que o Senhor abençoa, Senhor, a vida da irmã Rosa, da sua família, do teu pai, dando saúde a ele. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida da pequena Olívia, Senhor. Abençoando aquele coração. Foram várias orações feitas. Eu sei que o Senhor está ouvindo elas, cada uma das nossas orações, das orações feitas com o que diz respeito àquele bebê, aquela bebezinha. Toma o seu coração nas suas mãos. O Senhor foi com que constituiu aquele corpo. Então o Senhor conhece todas as entrelinhas ali naquele coração, as suas veias, os batimentos cardíacos. O Senhor sabe direitinho como funciona. Toma nas tuas mãos aquela vida, para a honra e glória de Jesus. Dá saúde a ela. Toma o meu lar, a minha casa, a minha família, a minha mãe. Toma a nossa família, Jesus. Nos abençoa nesse momento tão difícil, ó Deus, no qual nós estamos passando. Muitos já passaram, mas chegou a nossa vez. É a minha vez. É a vez da minha mãe. É a vez da minha esposa. É a vez dos meus filhos. É a vez dos netos. É a vez da família, Senhor, passar por isso. Mas aprove ao Senhor nos guardar. Aprove ao Senhor nos dar paz ao coração. Aprove ao Senhor nos guardar de sofrimento. Nós não estamos sofrendo. Nós estamos passando por um momento. E esse momento, Senhor, ele não é um sofrimento, ó Deus, que causa mágoa, dor, angústia ou qualquer outra perturbação. Porque nós estávamos em paz. Nós vivíamos em paz. Nós estávamos bem uns com os outros. Meu pai com a minha mãe, um verdadeiro amor. O pai com os filhos, com os netos. Um beijo aqui, um beijo ali, um abraço aqui. Um churrasquinho ali, uma Coca-Cola ali, outra aqui. Era assim. Por isso, Senhor, nós estamos sofrendo como pena de morte. Não é pena de morte, mas é uma dor da vida. A paz que emana do alto em nosso coração, ela vem do alto. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos garantido isso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Marco Aurélio, Senhor, da sua casa, da sua família, dos seus filhos está em volta dele também dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor deu vida para ele, pela sua esposa, pela sua família. Obrigado, Jesus. Que momento especial. A sua mãe aqui, Senhor, fazendo arroz com piqui para esse marmanjão, Jesus. E ele ainda leva uma marmita para casa, Senhor. Ô, Jesus, que bênção. É só família que tem isso, Senhor. É só família que tem isso. Quantos pais que às vezes está dentro da igreja não tem esse privilégio. Mas eu quero, ó Deus, pedir a Ti, Senhor, que o Senhor dê esse privilégio para toda a igreja do Senhor, de estar em paz em família, de reunir, de comer e beber, estar à mesa uns com os outros, participar, comer arroz com piqui, beber guaraná, beber Coca-Cola, brincar, salmodiar e louvar o Teu nome, Senhor. Oh Deus, precisamos disso. Que a Tua igreja não desfaleça, Senhor. Que a Tua igreja tenha paz. Que a Tua igreja tenha vida. Que os filhos, Senhor, seja como de fato a Bíblia diz, seja como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Haja paz.
Se haja paz em Israel, haja paz em meio à igreja do Senhor. Fique conosco. Nos dê uma semana frutífera, uma semana abençoada, uma semana guardada pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que haja paz entre nós. Que o amor fraternal permaneça no seio da congregação, no seio da igreja. Haja harmonia entre nós. Que os irmãos caminhem juntos. Que não haja prepotência entre nenhum e nenhum outro. Que não haja o desespero, ó Deus, em sair correndo quando terminar o culto, nem dar uma paz, um abraço no irmão. Tira de nós, Senhor, esse mal. Tira de nós esse mal. E coloca em nós a vida, o prazer de abraçar, o prazer de estar juntos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa essa semana, que ela seja próspera, que ela seja frutífera. Que ao término dessa semana e no culto de ceia possamos reunir aqui, Senhor, para finalizar a campanha de missões. E que nós possamos estar em paz uns com os outros. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, o povo de Deus diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o povo de Deus diga muito obrigado. Vamos em paz, estejamos em paz para a honra e glória de Jesus. Fico feliz por você ter vindo. Cada vez mais diminuindo, porque